it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Virou um encontro paralelo, mais um dos encontros paralelos de Jaú. Aliás, podemos falar também de antigamente houve um dos encontros paralelos, já que citamos, né? Teve um ano que a gente teve um encontro paralelo dos fãs de Transformers, né? Que a gente foi parar na Tony, lembra? A gente foi parar lá no camelódromo de Jaú, que tem, sei lá, 50, 80 boxes. Deve caber metade de uma das quadras da Uruguaiana, lá no Rio. Metade de uma das quadras, veja bem. São 4 quadras. Ó, todo mundo comprou, ficamos montando robô, fazendo lá, trouxemos os brinquedos, mexemos, brincamos lá, participamos. Tem o encontro do pessoal da turma do Road Fighter, né? E tem o mais famoso dos encontros paralelos, o famoso encontro dos animes do Esteban. Os amigos do Esteban. De onde como é que surgiu esse evento paralelo, que já é um evento paralelo quase que com vida própria hoje dentro desse jogo? Esse já é mais difícil falar, mas eu acredito que todo mundo que vem nesse encontro, eles têm mais ou menos o mesmo nível de cultura e os mesmos gostos, inclusive de filmes, de animes, de desenhos e até de jogos. E o pessoal trocava bastante figurinha aqui, principalmente porque quando isso começou, eram coisas raras, não era tão fácil achar. Então no começo a gente trocava CDs na época e o negócio foi andando, começamos a trocar DVDs, agora nós já estamos usando HD externo porque não dá conta, então estamos preocupados como é que nós vamos fazer nos próximos eventos, porque está formando gargalo, está ficando difícil trocar essas coisas. A mídia está pequena, a mídia não está suportando. Só que tem um detalhe muito interessante nisso aí, que geralmente a gente troca normal, mas principalmente jogos de PC é limitado àqueles que têm alguma relação com o MSX. Então, a maioria dos jogos aqui o pessoal não traz, o pessoal não troca, o pessoal só faz se tiver alguma relação com o MSX. Por exemplo, a série IS, que foi relançada agora pela Falcon, os remakes dos jogos que a gente tem aqui, Metal Gear, por exemplo, coisas de PC mesmo, embora o número de PCs esteja aumentando cada vez mais no encontro de MSX, o PC continua como digamos assim, um escravo, um auxiliar do encontro de MSX. Explicar o motivo do nome dos amigos do Esteban, né? É porque a brincadeira do Esteban, eu comecei essa brincadeira pelo seguinte, porque um desenvolvedor de MSX, eu não vou dizer o nome dele, além de mais, ele é o nosso ouvinte, né? Mas já reclamou da nossa pronúncia do nosso japonês, então um abraço pra você. Oh, desculpa, pronto, falei. Já mandamos um pacote japonês pra ele ver que não é só brasileiro que fala japonês errado. Japonês fala português mal também, né? Então, houve uma questão de quebrar a proteção de um programa, de um software feito para MSX, que estava sendo vendido comercialmente, de um grupo de usuários. Houve um atrito muito sério, né, na lista de discussão na comunidade de nível internacional, e ele falou que na verdade quem quebrou foi um pirata argentino chamado Esteban Pires Bragança, e foi o Esteban que quebrou a proteção do software, né, e ele fez aquilo, quem fez, o Esteban, né, que fez foi por um intuito, pelo desafio, né? E ele fez essa brincadeira, falou da questão do Esteban, criou seu personagem, e daí quando decidiu montar uma lista para trocar essas ideias, falar lista de pirataria, botar lá, quando a gente criou a lista, botava lista dos amigos do Esteban. Pirataria não, cópias alternativas. Exatamente, como o Tony sempre fala, o que é pirataria? Pirataria é crime. Se você afundar um navio, você vai preso. Exatamente. Quando é que apareceu o primeiro Turbo R em Jaú? Nossa, aí... Porque hoje em dia não é Jaú sem ter pelo menos 3. Isso daí foi até engraçado, porque eu vim da época do Sinclair. O primeiro computador foi um TK-85. Eu vim conhecer o MSX com o Tony e com o Shimba, né? Eles tinham, o Tony ainda tinha um 2.0, quase me matou. Eu levava 40 minutos pra rodar um Pac-Man no TK e ele rodando isso, né? Mas não só... Um Pac-Man tosco, quase de texto.
distinguir o que era o fantasma e o que era o come, que era 2 quadrados andando. FF, exatamente. Eu tive que ter 82C. Então, o que acontecia? O Shimba, ele tinha na época mais condições de estar adquirindo. Então, foi ele que me vendeu meu primeiro Expert cinza DD Plus. Tinha um Expert 1.1, ele foi comprar um DD Plus, tirou o DD Plus de dentro, trocou com 1.1 e me vendeu um Expert cinza DD Plus. Aí eu falava, ele falou, não, eu tenho esse aqui, é legal porque já tem a interface e tal, o drive pendurado lá de cima assim no gabinete, né? Eu não conhecia, eu falei, não, dá aqui, né? Eu vou comprar. Depois de uns anos que eu descobri que ele tinha trocado o DD Plus no gabinete. E aí o que acontecia? Cada vez que ele comprava um micro, ele me ligava, falou, comprei um micro novo, vem ver. Eu catava a bicicleta da época, não tinha carro, né? Subia na casa dele, o micro legal, tá com 2.0, e eu comprava um dele pra mim. Passava um tempo, comprei outro. Comprou um 2+. Eu fui lá, comprei o 2.0 pra mim. Falei, vou alcançar ele uma hora, né? Na verdade, o intuito dele não era te mostrar um computador novo, e sim te vender o velho. Vendeu o velho. Ele sabia que você era o bucha que comprava as tranqueiras dele. As tranqueiras dele. E cada vez que saía um negócio novo, ele comprava, ligava, a gente ia lá, brincava, tudo junto e tal. E eu falei, uma hora eu vou alcançar ele, que ele sempre tinha um que fazia mais coisa que o meu. Eu falei, uma hora eu alcanço. Foi quando o Ademir fez as primeiras Expert Turbo. Eu fui lá em Sagres buscar, comprei, e ele não comprou. Eu comprei sozinho. Falei, agora você não ganha de mim, porque a minha tem turbo. Ele comprou um turbo. Um belo dia, né, tocou o telefone, numa sexta-feira à tarde, velho, sobe aqui agora. Eu falei, mas o que aconteceu, Shimba? Sobe agora. Tem um negócio pra mostrar pra você, eu nem abri ainda. Vem aqui. Peguei a bicicleta e pau, né, pra cima. Era puta num morro acima a casa dele. Cheguei lá, tava lá o pacote, lá, acabou de chegar. Abrimos junto assim o Turbo RGT. Falei, agora você não alcança eu mais. Onde que eu ia arrumar outro Turbo RGT? Até hoje, no máximo difícil de conseguir um GT. No máximo ele iguala. No máximo Falei, nunca mais. E aí foi ele que comprou o primeiro. Foi de Minas Gerais, se não me engano, né? Que ele comprou. Não, o duro não é isso. Ele não tinha dinheiro. Quando ofereceram pra ele, ele não tinha dinheiro. Ele ofereceu pra mim. Pior é que eu tava endividado com o cartão de crédito. Inclusive, precisei de um patrocínio pra sair dessa dívida. Eu não tinha como. O que ele fez? Ele foi lá, ele emprestou dinheiro no banco pra poder comprar esse Turbo R. E veio completinho, né? É novo. Comigo tá velho, até com a caixa de isopor, tem uma coisa mais linda. Você lembra que o teclado dele estava com defeito? O plástico do teclado? Ele escreveu Matsushita pedindo para comprar isso aí. Eles mandaram esse filme do teclado para ele de graça, agradecendo a fidelidade dele com o produto. Foi em 90 quando? Foi 2000. 2000 é que a Panasonic ainda tinha estoque material. A legislação japonesa pede acho que 6 anos. Foi em 94, foi 95. 94 já mais escola de ser fabricado, então tava na época. Mas aqui vale fazer um adendo nessa compra dessa película, porque como nós vamos fazer? Foi nem e-mail, foi mandar uma carta pra Matsushita do Japão falando se eles tinham negócio pra vender pra gente. A Matsushita, depois de 20 dias, respondeu pra gente com uma carta falando que tinha. Mas pra não ficar caro pra mandar pra gente, no Brasil Direto, ela ia mandar junto com outros equipamentos pra Panasonic de Manaus, e a Panasonic ia mandar pra gente, pra reduzir o custo de envio, totalmente de graça. Quando o material chegou na Panasonic, a Panasonic entrou em contato com a gente e falou assim, chegou um material aqui pra você tratar, você tem que pagar $50. Aí vamos pagar, fomos os caras que ia mandar de graça, por que a gente tem que pagar? Mandamos a carta pra Matsushita de novo, falou, então chegou o material aqui, os caras estão falando que tem que pagar isso mesmo, aí é pra vocês, é pra eles que tem que pagar. Passou lá uns 10, 12 dias, chegou o material. Aí eu não tinha essa carta da Matsushita agradecendo e tal, e tinha uma da Panasonic falando, então, foi um engano. Que beleza. Tipo, alguém foi comigo lá dentro. Aconteceu alguma coisa. Alguém tá querendo ganhar. Então foi engraçado. Eu falei, os caras mandam de graça no Brasil, os caras tá cobrando a gente, né? Então foi interessante essa passagem aí. E ele tinha o Turbo R GT, né? Tinha o ST, tinha bastante, mas nos encontros só tinha esse GT. Aí depois disso ele comprou meus Kimoda, ele comprou Kanji-Ron, SCC, era coisa que a gente não tinha. E o pessoal de fora que trazia que tinha, né? A gente aqui em Jaú era só ele que tinha. Depois que ele comprou essa daí, apareceram outros micros que ele ficava sabendo e repassava pra gente. Foi onde eu consegui comprar meu 2.0. Tinha um cara aqui de uma cidade vizinha de Itapuí, tinha um acervo lá de mais de 1000 programas, veio junto, e nós fomos aumentando nossa coleção. Nós chegamos a ter quase 3.000 disquetes de revista, né, no acervo do clube.
diga-se passagem, Magical Computer Club de Jaú, fundado pelo pai, né, Chimba. Magical Computer Club é baseado no Magical Tree? Não, né? Então, na verdade, foi de uma conversa da gente, assim, de nossa, máquina mágica, e ficou o Magical Computer. Se eu não me engano, tinha uma revista falando alguma coisa da máquina mágica. Eu não sei nem se era em referência ao MSX, mas tinha uma revista que falava, tinha um trecho que o cara dava uma entrevista falando a respeito, né, da máquina, que é a máquina mágica, e pra gente o MSX é uma máquina mágica. Basicamente, tudo que eu aprendi de informática, eu aprendi no MSX, né? Ganhei dinheiro com o MSX, fazia muito trabalho, programei muita coisa pra fora do MSX, instalava MSX pros outros, locadora, cheguei pro MSX locadora do cara, falou, ó, usa esse daqui. Eu tenho um conflito com o MSX em relação a essa ter sido uma máquina mágica, que é até interessante. Eu tenho um conflito que eu não sei se eu agradeço ou se eu xingo ele. É porque eu conheci a minha esposa graças ao MSX, né? Explica muito. Então eu não sei se eu agradeço ou se eu xingo ele. Por enquanto, eu ainda continuo na dúvida. O problema é o dia que eu tiver a certeza. Entendeu? Aí eu perco a mulher e o MSX. Não sei dois juntos. Um dia eu ainda conto essa história. Interessante lembrar que a gente, inclusive, falou da máquina mágica, que já citamos outra vez no podcast. O Chimba, autor daquela frase que vezes por hoje eu cito, que o MSX é o mais mágico dos microcomputadores. Uma das coisas que eu acho que é muito legal em Jaú é o fato de que todas as subtribos, digamos assim, de MSX vem o pessoal que está querendo rever os amigos e fazer o networking, vem o pessoal cheirando estanho, vem o pessoal que está querendo apresentar alguma coisa nova, vem o pessoal querendo vender. Só um detalhe, cheirando estanho, gente, não é ninguém drogado não, é o pessoal que mexe com eletrônica, tá? O pessoal que pega ferro de solda e mete direto na placa-mãe. Oh my God. Quando eu tenho amigos que vêm, o pessoal soldando coisa direto na placa, ficam apavorados. O pessoal faz isso, eu falei, o pessoal faz isso no café da manhã, cara. Normal. Estanho é o adoçante do café dele. Com certeza. Isso é uma coisa que é muito interessante aqui em Jaú, né? Quer dizer, não é um evento para todo mundo que tem ou gosta, né, de MSX. Com certeza. Veio o Kim, não se esqueça disso. O Kim é uma classe inclusive, esse encontro ele veio vestido de caça-fantasmas, Ghostbusters. Teve algum Ghostbuster feio japonês no filme? Acho que não. Coreano, fake coreano no filme, acho que não teve Não, mas teve outros encontros que ele aprontou algumas, como um encontro que ele veio com um teclado da Yamaha, o teclado era maior que ele, um teclado Korg, já teve encontros que ele apareceu com orelhinha de coelho, casaco do Darth Vader. Casaco de Darth Vader, já veio vestido de Darth Vader. Que por sinal também tem. Então você quase entrando na tribo dele. Eu tenho tênis que é a cabeça do Darth Vader. Eu tenho o casaco da Stormtrooper e o casaco do Darth Vader. Só falta começar a falar bumbo e coisa do gênero, que aí tá no tempo do Kim. A história do Kim é muito interessante. Pouca gente sabe. Não, essa é aqui em Jaú. Pessoal, o pessoal do encontro é sempre bem-vindo em Jaú, mesmo fora da época do encontro. Mas pelo amor de Deus, avisa a gente antes. O Kim me chegou um dia de paraquedas. Só que é o seguinte, o Wilson mesmo, ele estava trabalhando, ele não podia sair do trabalho, ele estava super preocupado. Então, ele só pôde falar comigo. Tá, o ônibus dele só ia sair de madrugada, então, para ele não pagar hotel, ele ficou em casa, nós ficamos conversando bastante. E na hora de, um pouco antes de ir embora, é que nós fomos naquela pastelaria, lá do encontro da pastelaria. Ele gostou muito de lá, então perguntei, vale a pena trazer o pessoal aqui para conhecer? Ele falou que valia. Foi então que no evento daquele ano, nós trouxemos o pessoal para conhecer a pastelaria e o pessoal gostou. Então agora todo ano nós estamos indo lá também. Ainda voltando a essa questão de tribos, tem uma tribo que é muito importante aqui, entre o pessoal que vem a Jaú, que é o pessoal colecionador, né? Tipo, por exemplo, Daniel Ravazzi, que todo ano traz uma novidade. Todo ano traz aquele MSX que você pensa, tipo, o que esse cara ingeriu antes de fazer? Tipo, esse Wave 77 que ele trouxe com a impressora térmica embutida, não é MSX com uma impressora térmica. Ele é portátil, ele é transportável. Com alcinha. Transportável, por favor. Parece uma boombox. Parece uma boombox, é verdade. É porque você não viu o MSX Talibã. Ele trouxe tinha uma lameada? Ele já trouxe o que eu me lembro no encontro. Olha, interface para ler código de barra da Philips. Tá, essa eu conheci. Mas você não conhece que ele trouxe no ano seguinte. No ano seguinte ele trouxe um Pioneer com um LD. A gente jogou Astron Belt, jogou Badlands e outros jogos. Eu assisti até o show Dark Side of the Moon do Pink Floyd lá no... Em LD. Ano passado, em ano de 2010, ele trouxe um braço mecânico da Spectravision, que
que eu tenho Você tem um e eu tentei comprar um pelo eBay e acabei perdendo os vídeos pro cara lá. E assim, e no ano anterior ele trouxe um robozinho que também você pegava, colocava o cartucho, programava, e depois desligava, mas você tirava o cartucho, botava no robô e o robô fazia a programação que você fez no chão. Esse eu nem ouvi falar notícias disso. E o preço é quase pornográfico. Há pouco tempo apareceu uma venda no Mercado Livre pedindo R$800. E olha, vale em torno disso pela raridade. Ele já trouxe um Alamiah, que é o MSX árabe. Ele trouxe agora esse Sanyo. Um tablet, modelo com tablet da Sanyo também. Ele Sim, modelo com tablet, exatamente, modelo com tablet embutido. E o principal, aquela placa, acho que não foi da Philips, era o projeto da Philips, mas cancelado, desenvolvido por terceiro dos engenheiros do projeto, que era o MSX, uma placa ISA de PC. Nesse momento nós estamos presenciando o Sander chocado. Caiu o queixo do Sander. Sander, o teu queixo está lá embaixo. Pega ele. Rolou essa baixo. Era uma placa ISA com Z80, o AY, não é uma engine, e o VDP. E RAM. Era um MSX da Philips, você plugava o que você precisava. Só que eu acho que ele não conseguiu testar na época. Ele trouxe um MSX que era um controlador de CATV, espetava os cabos. O controle remoto tinha um palmo de comprimento, meio de largura. Trouxe um MSX com telefone. Esse eu conheci, esse eu já cheguei a ver. Tanto que por um tempo no fanzine do pessoal do Rio, no MSX Force, é ele que faz a sessão dos MSX bizarros. MSX com gravador embutido, MSX coisas assim. Ele trouxe um ano um MSX2 com VDP com somente 64 KB de VRAM. O padrão é um 128 para MSX2, mas foi feito, acho que da Hitachi, com 64K de VRAM. Ele disse, tá vendo? Eu disse que tinha, tá aqui, eu tô provando, sério, né? Vai discutir? É o tipo do cara que você não tem como discutir. Todo ano ele traz alguma coisa que a gente nunca viu. Alguma coisa bizarra. Não, você tá vendo a Boombox MSXera que ele trouxe, né? Ele mexe no quarto dele e traz alguma coisa. Basicamente. Uma outra coisa com relação ao público, tirando a idade, obviamente, porque é sempre implacável. Teve alguma diferença entre o público que vinha em Jaú em 98, 99, 2000 e o público que está vindo agora em 2010, 2011? Basicamente, é o mesmo pessoal que está vindo. A diferença é que nós estamos começando a conquistar novos adeptos da geração nova, porque uma das condições da escola ceder o local é a gente fazer a divulgação na sala de aula do curso técnico de informática. Então, todo ano aparece alguém diferente do curso de informática e continua. Isso é bacana. Essa proposta eu já te fiz, de você conseguir arrastar os teus alunos para lá, cara. Você já tentou até conseguir até dar nota lá? Já, não só eu. Eu e outros professores da escola ofereceram nota, ofereceram fazer relatório, contaram pontos. O máximo que eu consegui foi o aluno escrever na prova. Eu tive na MSX Rio. Aí eu falei, muito bom, tirou nota baixa. Eu gosto da MSX, eu escrevi na prova. Eu também. Eu corrigi a prova da mesma maneira. Mas, assim, pra garotada, muitos novos, assim, acham desperdício, acham perda de tempo, acham que, se o jogo não é 3D e não faz 50 mil frames por segundo, não presta. Na verdade, meu sobrinho acha bizarro. Meu sobrinho olha aqui e fala, tio, como você jogava isso? Mas o meu sobrinho fala, você não tá entendendo a essência do negócio. Não é o jogo, é a essência da coisa. Quem entende a essência, né, lógico, a gente fala lá pra, sei lá, 200 alunos, 120 alunos. Esses 120 aparecem 4, 5. E desses 4, 5, 2, 3 continuam aparecendo, né? Ou até mesmo 2, 3 conseguem entender. Exatamente. Então a gente sabe que, vamos falar assim, vamos entupir a escola de gente que vai vir todo mundo. Não vai acontecer. A gente tem plena consciência. Mas o fato de aparecer, todo ano aparecer um diferente, que não é o de costume, que nem o pessoal da Araraquara mesmo aí, que tá aí, eles não conheciam. Eles são usuários lá em Araraquara e eles não sabiam, ficaram sabendo de ver um comentário na internet, ligaram pra mim, vem pra cá, vem conhecer. Aquele cabeludinho, não sei se vocês viram, um loirinho que tava ali. Ele é professor da escola, né? Eu não sei se ele tá dando aula aqui. Me falou, né? Professor da escola. Maurício. Não, é Maurício. Falou uma pra ele. Ele foi um cara que a gente garimpou aqui. Ele viu e falou, nossa, cara, mas é legal isso aí. Falou, vem conversar com o pessoal, vem conhecer os caras aqui. Tem um pessoal bacana, um pessoal referente. Mas outra coisa importante, tem que ser comentado. O MSXero, ele não é pé no saco. Qualquer um que você parar a perguntar um negócio, o cara para o que tá fazendo pra te explicar. Não é assim, assado e tal. Não se desfaz de ninguém. O cara chega, o cara não perguntou nada, ninguém vai incomodar o cara. O cara perguntou, como é que é isso aqui? Não, isso aqui é assado. O cara contou uma história pro cara. Então isso cativa. Não, isso é uma coisa que eu sempre falei para alunos meus que forem em eventos. Eu falei, olha, você pode chegar lá, não sabe nada, para e olha e diz, o que é esse negócio aqui? Me explica isso aqui. Alguém vai parar e vai te explicar. E não
vai parar e ficar, ai que saco, não sei, coisa chata, não sei. Eu tive alunas que foram pro encontro, pararam do lado de um amigo nosso, do Edson, lá do Rio, né, o Edson Oliveira. Pararam do Edson, chegou, e maneiro, e o Edson, pra quem conhece, é o mais carioca dos MSXeiros, né? Você vai encontrar as fotos do perfil dele na internet, ele tá sem camisa, na praia, com óculos na testa, com uma copa de cerveja. Mas é MSXeiro, assim, até o último fio. E vai lá, pô, cara, vou mostrar, que maneiro, não sei o que, vai mostrando pros alunos, meus alunos ficaram, que legal, professor. Mas que interessante, e é interessante pra fazer, porque vão perguntar a mim, não, bota tudo pra falar, porque é interessante pra ouvirem outra pessoa falando. E eles adoraram, muitos acharam legal, alguns vieram outras vezes no encontro do Rio, apareceram, teve gente que me perguntou, professor, quando é que vai ter encontro? Tem encontro do MSX, quando é que vai ter? Esse ano no MSX Rio, um aluno meu apareceu, veio, ficou o dia inteiro. E aí, o que você achou? Ele achei diferente. É legal, assim, mas diferente. Mas gostou? Não, achei legal, gostei. Achei diferente do que tá acostumado. Porque é o que a gente fala muito lá na escola, é uma coisa alternativa. Não dá, por que investe? Eu respondi essa pergunta essa semana. Por que você não gasta tempo MSX, micro assim? Porque é um hobby, porque eu gosto, porque é uma coisa muito interessante e boa parte dos meus amigos tem envolvimento. Então é uma coisa que vale a pena. E vale a pena. E por ser uma coisa bem fudeba. Vale a pena sair de casa e dizer, por que você foi 10 vezes que você vai a Jaú? Vai, irei a 11ª, 10ª, enquanto eu puder, enquanto eu tiver condição, virei, porque vale a pena, porque é divertido, porque é legal, porque eu tô revendo amigos, porque eu tô mexendo com o micro que eu gosto, que eu tô trocando figurinha, tô batendo papo, minha esposa vem comprar sapato, ela encontra as amigas dela, que é uma coisa muito legal, que a gente já comentou. Então, enquanto puder, eu virei. E acho que todos aqui partem desse princípio. Ainda sobre público. Hoje em dia eu acho que, vamos dizer, o público que vem em MSJAU já é mais ou menos estabilizado conforme os anos. Já sabe que tem um certo número, mas a gente teve anos de pico, né? 2009 ficou maior pico. Estava em 2011. Eu lembro que tinha registrado 60 pessoas no mesmo dia, e realmente mais de 150 no total. E isso trouxe alguma dificuldade inesperada para vocês ou foi tranquilo? De repente esses picos aí de 60, 70 pessoas por dia, 150 pessoas no evento inteiro. Foi complicado achar os restaurantes, né? Pra levar as pessoas. Espaço, não é qualquer lugar que suporta todo esse pessoal. Mesmo quando nós vamos para um lugar novo, nós temos que pensar, será que o lugar vai suportar esse monte de gente? Às vezes nós temos sorte que o X-Fudeba já está tão acostumado com a gente que lá o pessoal já vai direto. Aliás, o pessoal vai uma algazarra danada e eles já estão até acostumados, eles dão risada. Realmente a preocupação nossa, né, na época desses picos aí, principalmente na primeira vez, nós realmente não esperávamos o volume. Porque tem o pessoal, a gente já sabe ali que cadeira cativa, o pessoal sempre vem, e aquele ano, primeiro ano que encheu, falou, nossa, onde nós vamos hospedar todo mundo? Onde vamos pôr esse pessoal para comer? Onde nós vamos ligar tudo esse monte de computador? Realmente assim, no princípio você, nossa, vai ser um problema. Mas aí todo mundo sai correndo atrás, todo mundo, não, vai aqui, o outro foi ali, conseguimos acomodar todo mundo e tal. Falou, então, ó, a gente sabe que pode ter esse volume no próximo ano. Então já antecipadamente já fazia uma correria, via no hotel, via no restaurante. Tanto é que assim, nós não vamos em qualquer lugar. São lugares mais ou menos previamente escolhidos. Então a gente sabe que nem o almoço do sábado é aqui na frente. Então a gente sabe que o volume é pouco. Então vamos almoçar ali. O do domingo é clássico no pizzaiolo. Todo evento no domingo o almoço é lá. A gente sabe que comporta qualquer volume de pessoa. É lá. Nem arrisca um outro lugar porque sabe que vai dar problema. Não é que nem aquele ano da pizzaria ali. Só teve aquele ano. No outro ano o cara fechou. Então não dá pra contar. Aliás, isso é uma coisa que nós temos feito bem enquanto Jaú, né? A nossa coisa é fechar. Já fechamos 2 hotéis, já fechamos 3 restaurantes, fechamos o bar do Benício. Foi bom nisso. Foi sempre contar o boteco que fazia tal da égua no prato. Fechou também? Fechou também? Fechou. Uau. Também. Só Qual o nome do prato? Égua no prato. O que vem a ser uma égua no prato? Não faço a mínima ideia. Não sei. E todo mundo que eu pergunto, ninguém, só o Rubem que sabe o que vem no raio do prato. Porque todo mundo que eu fui, ninguém sabia. Falei, ele foi num cara convencer o cara do boteco a fazer. Não, põe isso. Foi o cara fez pra ele. Por isso que o cara quebrou. Queijo, presunto, ovo, com molho de tomate. Cara, é monstro. Tudo deu ovos em cima. Contaram da água do prato é o seguinte, o Ruben que falou isso, era o bar que o cara, de vez em quando chegava, o pessoal falou, gente, vou fechar o bar que eu vou pescar, quem vai comigo? Um belo dia eles fizeram isso, chegaram e voltaram pro bar, todo mundo morrendo de fome, não deve ter pescado nada. Então chegaram pro lá e falaram, vê o que tem pra fazer aí, o cara pegou tudo que tinha na geladeira e fez a água no prato. Era queijo, ovo, presunto, acho que tinha alguma coisa de carne, o frango, botou tudo lá, pulou no forno e pronto. É água no prato, e todo lugar que ele vai que tem água no prato fecha, porque já tem 2 botecos que fechou água no prato.
É doido, né? A dificuldade maior realmente era, né, o hotel, né, o pessoal ficar, que a gente sabia que não é todo hotel que tem espaço para todo mundo. E tem um problema que normalmente tem sempre algum evento ocorrendo aqui em Jaú, nos feriados de Jaú. Esse feriado, os dois feriados, né? Porque a gente tenta pegar um que o feriado fique próximo do fim de semana. E no feriado do dia 2 foi na quarta. Então você tinha a segunda e a terça de meio de semana, dia útil. Então não tem condição de fazer. Então pegamos o dia 15 porque fica mais próximo, né? Dá pra você dar uma enforcada na segunda. Só que pelo fato de ser um feriado, né, prolongado, o pessoal da cidade aproveita pra fazer outros eventos também. Que nem esse ano tá tendo a feira de calçado, outro prédio aqui próximo. E vem pessoal do Brasil inteiro e de fora pra cá. Sim, nós vimos as placas no hotel, nos carros. Então, isso não era uma coisa que não tinha, né, no começo. Mas tinha o encontro de moto. O primeiro ano teve encontro de moto. Tinha encontro de moto. A gente foi almoçando Panela, que a gente fechou também. Fechou também. E eu vi várias motos estacionadas lá e o Marcelo Reis aqui. A última vez notícia que eu tive, estava pilotando petroleiro. O Mar falou: oba, vou catar o pessoal lá da turma dos motoqueiros lá perto de casa, eles devem estar aqui. Vou pegar carona, vou dar de carona de moto pro Rio. Era encontro de motoboys? Não, mas era de moto. Não, motoqueiro é encontro de motoboy. Era de encontro de motociclista, tá bom, desculpa. Então esse é o lance do encontro de motoqueiro aqui, né? O motociclista. Obrigado. Ocupava muito os hotéis, principalmente os mais baratos, porque por MSXeiro ele precisa de uma cama e para lavar o rosto, né? Mas isso é suficiente pro cara e barato. Alguns precisam de uma tomada para ligar o MSX e programar para o dia seguinte. A gente vive com 8 bits, 3,52 MHz, 64K de RAM, não vai conseguir sobreviver com banho. Exatamente. Era um problema sério na época, ter espaço para todo mundo para descansar e tal. Apesar que depois o pessoal ia pro bar do Vinícius e dormir mesmo, você esquece, né? Mas tudo bem. Dormir era pros fracos. Dormir era secundário. Dormir era secundário. Foi depois que virou o Dalpau dormindo de roupa social, não tem mais nada aqui. Pro nosso ouvinte, é o tipo de coisa que eu não aconselho a vocês verem essa foto do Dalpau dormindo de roupa social. Not suitable for work. Not suitable for any time. Né? E falando em lugares que a gente fechou, que não foram poucos, eu acho que o que mais, pelo menos pra mim, o que mais doeu foi a Abadia do Crime ter fechado, né? O Hotel Central. Hotel Central. Lembrando do Hotel Central que você conseguia ter uma diária com café da manhã por isso em 1999, 2000 por R$15. E a gente chamava de Abadia do Crime, pra quem jogou o jogo, lembrava o mosteiro. Ele dizia que o tiozinho que fazia da porta, cuidava lá, tinha a cara do Frei Guilhermo, né? E era o hotel mais barato da cidade. E eu tenho uma foto que eu tirei quando ele foi demolido e construíram umas lojas 100 no lugar. Ficava ali na praça, do lado da igreja matriz. E era um hotel assim, onde você já usa 3,58 MHz, como disse o Sandro, 64K de RAM e 8 bits, tá bom, né? Matar barata no quarto, matar barata cascuda no canto, tranquilo. E pra isso aqui é pular uma janela. Por isso que aqui é a capital do sapato feminino. Você compra aqueles bico fino e barato no canto, não tem problema. E pular a janela, né? Pular a janela do lado de fora, do lado de dentro. O Fudebo dormiu com o que tava dormindo com ele, entrou, foi lá e foi dormir, trancou a janela. Depois de ter voltado no chat, claro. Era o Barbinis. Era o Barbinis, depois de ter voltado no Barbinis, a situação da criança como estava, né? Enfim, a única coisa que eu lembro foi o susto que eu tomei quando o Giovanni pulou a janela. Tô sendo assaltado, padrão Jaú. Porcaria é essa, filho? E aí o Giovanni, e você trancou a porta. Aqui a gente não fala só para MSX, a gente fala para todo mundo da retrocomputação. Para quem está começando um evento agora, ou para quem quer começar um evento agora, quais conselhos que vocês dão? Eu sei que para o encontro do MSX o mais importante é você arranjar um espaço para o pessoal se reunir e uma infraestrutura para eles poderem ligar os equipamentos. É só isso. O resto são os participantes que fazem. Eu lembro uma vez que teve uma época que o Werner e eu estavam tentando fazer um negócio mais profissional, tudo certinho, com horário, tudo certo. Não deu certo, pessoal.
pessoal não gostou. Eles não querem um negócio profissional. Só arranjar um espaço e uma infraestrutura. O resto... Com essa infraestrutura? No caso, seria as tomadas para o pessoal ficar e, se possível, uma conexão para a internet. E mesa e cadeira. Um pouquinho d'água também ajuda. Sim. É interessante, a localização é muito importante. A gente teria condições de estar fazendo o evento lá na FATEC. Só que a FATEC fica 10 km do centro da cidade. Então tem que ser um lugar que você já faz locomover. É muito importante. O pessoal chegar na cidade e conseguir se localizar rápido onde que tá, para onde que vai, rodoviário. No caso nosso aqui, a gente está privilegiado. A rodoviária fica 2 quarteirões do local do evento. É o centro aqui perto, dá para ir a pé para qualquer lugar. Melhor posicionar na cidade que tiver é interessante, que seja fácil de achar, que nem Leme mesmo. Já tem 2 anos que nós vamos para Leme. Não é um lugar perto, mas é simples de encontrar. Você entra na cidade, vai até a praça, desce 2 quarteirões e você está no local do evento. É no centro da cidade. É fácil de localizar. Tem a estrutura mínima, né? Lá não tem internet, mas tem a estrutura mínima, que é você ter um... Não tem internet, sim, a cabo, né? Não é o wireless, mas tem a cabo lá. Né? Mas tem as mesinhas, tem as tomadinhas, né? Tranquilo, tem um café da manhã. Banheiro. O pessoal faz, tem banheiro, lugar bem agradável. Mas era lugar para parar o carro. É seguro, né? Para deixar as coisas lá. Então, do meu ponto de vista, de fácil acesso, com um mínimo de estrutura, né? Que nós falamos, mesa, cadeira, tomada, pelo menos, né? E um pouco de segurança, porque o pessoal vai sair para almoçar, fazer alguma coisa, você poder fechar o local e com segurança para, né, ninguém mexer no equipamento, nada. Então seria, do nosso ponto de vista, assim, seria o primordial. E o resto, o que o Tony falou, o pessoal faz sozinho o evento. O pessoal, nós sozinhos não conseguimos fazer. A gente vai sentar lá, liga o computador, vamos ficar jogando, só vai acontecer isso. É o pessoal que faz. O pessoal do Rio que vem para cá, traz as coisas para vender, traz as camisetas, que só vocês que fazem. Não temos condições de fazer essas coisas. E aliás, a história das camisetas é curiosa o seguinte: a gente começou a fazer camiseta, começou a ver isso. Primeiro, porque o pessoal queria. Segundo, porque a gente precisava ter uma fonte de renda para pagar o aluguel da sala, onde fazia o encontro. Por quê? No Rio tudo é cobrado. É raro conseguir um lugar de graça. Tem uma época que a gente cobrava a entrada. Só que era pior ainda, porque para entrada tinha que supor que alguém tinha que ficar na porta cobrando. E ninguém queria ficar lá. Todo mundo queria ficar mexendo nos micros, batendo papo, conversando, mexendo, assistindo palestra. No Rio teve uma época que a gente fez palestra. O último ano que a gente cobrou foi 2001. Na Swan, que foi o maior dos encontros do Rio. A gente juntou, foi de um dia só, a gente juntou umas 80 pessoas. E encheu muito, que foi divulgado no jornal. O caderno de informática do jornal O Dia, a gente não soube, a gente correndo divulgação e mandando para um monte de gente, saiu uma matéria de página inteira no caderno, sobre a gente. Foi um pego de surpresa. O evento lotou, mas era complicado. Então a gente decidiu não botar mais entrada. O João mesmo, que hoje não pode estar aqui com a gente, o primeiro encontro que ele foi em 98, e eu lembro que ele parou na porta e falou: eu queria muito, mas eu não tenho dinheiro para pagar a entrada, eu só tenho dinheiro da passagem de volta. Aí você fica naquela situação, porque a gente precisava pagar, mas não, entra, cara, entra, que isso? E o João começou a participar em 2001 e tá aí com a gente, grava podcast conosco, participa. Então assim, a gente começou a fazer camisa, fazer material para vender, com esse objetivo de ter fundos para pagar o aluguel de sala, para fazer, e esse dinheiro que o grupo do Rio hoje em dia tem, reverte para ajudar, tipo, alguns que quiseram vir para o encontro. Ó, o grupo te empresta o dinheiro, você paga, como o dinheiro está numa poupança, você paga com os juros da poupança. O dinheiro está lá para uso nosso, é para usar para o grupo. Está lá para pagar o aluguel de sala. Já teve vezes que a gente fez em confraternização de fim de ano, ó, o grupo paga o refrigerante, bebida o grupo paga, cada um paga a pizza e o grupo paga o refrigerante. E está revertendo, tem revertido aí, o pessoal gosta. É claro que também teve uns erros, né? Graças a alguns amigos nossos, teve camisa que a gente fez, que a camisa levou 20 camisas, levou 5 anos para vender, ninguém queria. Mas, por exemplo, a camisa azul do Boot, do MSX, essa sai sempre. É uma que campeão de audiência. Todo mundo gosta, todo mundo quer. As meninas agora estão gostando da MSX Ladies. Lá já era assim. Fato curioso sobre as camisas do Boot é que cada ano o Ricardo está vendendo categorias diferentes. Por exemplo, há 4, 5 anos atrás ele vendia mais as P's, passou a vender as M, agora ele só está vendendo as G's, eu não entendo por quê. Não, a gente sempre vendeu muito G, GG, sempre a maior quantidade é G, GG. Os modelos aqueles assim, lona de circo, desse tipo, né? Quando larga. XG, GLC, por aí vai. Atenção pessoal que é usuário do TRS-80 de TRS Color. A gente recebeu um e-mail do nosso amigo Alexandre Pereira, o Pac-Man, para avisar que no dia 7 de abril teremos um encontro de usuários na plataforma da Radio Shack em São Paulo. Vai ser no bairro do Tatuapé, na casa do José Ferro. Então, se alguém tiver interesse em ir, passe um e-mail para o Alexandre Pereira. O e-mail é pereira@yesmobilemedia.com.br. Não deixem de ir. E ó, Pac-Man, manda informações, manda fotos pra gente, tá? Quer falar disso no podcast. Um abraço.
Vamos lá, voltando à Retro Madrid 2012, ela foi anunciada para o dia 4, 5 e 6 de maio, porque esse ano ela vai multiplicar em 3 vezes a duração dela. A Retro Madrid ela dura um dia e esse ano ela vai durar 3. E provavelmente eu e o Ricardo estaremos lá cobrindo dela ao vivo, porque esse é o nosso planejamento. Se tudo funcionar, nós vamos para Madrid cobrir a Retro Madrid desse ano. Um espaço, um salão de 1.500 metros quadrados. A Retro Madrid originalmente era o Madrid SX, que era o encontro de usuários de MSX, e se expandiu para se tornar um encontro de retrocomputação. E há gente se movimentando para ir. Como o Sander falou, a gente, então, se alguém de nós tiver interesse em ainda em ir, tá um pouco em cima, mas entra em contato, manda uma mensagem pra gente, que a gente faça os contatos aí. Temos visto, através, inclusive, um contato do apoio de um dos nossos amigos, que vocês tiveram o prazer de ouvir na entrevista no episódio 15, Moacir Alves, da AC Games, Jogo Justo, e um dos maiores colecionadores de micros que eu já vi falar. Vamos pular agora, vamos direto pra... Vamos realizar a vontade, João? Continuar na linha dos games e vamos falar do AirType pra CPC? AirType pra CPC. Por acaso, tem um pouco a ver nosso assunto de MSX, por que pareça. Não me lembro do AirType do MSX, não, que aquilo dali é deplorável. Pulga-Type, né? É o Pulga-Type. Não consegue ser. Existe alguma coisa... Ele era uma versão, conseguia ser um pouco piorada da versão Spectrum. Você viu? Caraca. Nossa! O pessoal do Easter Egg, conformado com esse detalhe, resolveu fazer um remake para o Amstrad. A parte mais interessante é que se você olhar aí o vídeo, ele agora se lembra muito do AirType do MSX. Mas tem um screw decente. Estragaram o jogo? Só pra lembrar, gente, o Amstrad, quem não conhece, o Amstrad CPC é um micro produzido na Inglaterra, concorrente dos micros da Sinclair. Muito parecido com o MSX, inclusive é baseado no Z80. Sim, o vídeo havia uma diferença e tinha algumas coisas loucas, como já comentamos, como a fonte ser embutida no monitor do micro, a fonte de alimentação do micro está ligada no monitor. Dentro do monitor. Gerar 12,59 menos 12 volts. É uma bizarrice, né? Mas foi lançado aí. E uma coisa me lembra, sempre falo do Amstrad, me lembra o projeto Symbol, que tem muito a ver, porque foi depois que foi relançado para MSX. Sim, verdade. Continuando a linha de games, tá? Vamos falar de joystick aqui na Hackaday. No Hackaday. Hackaday, o joystick analógico para seu retro PC. Lembrar PC, o termo PC é computador pessoal, né? A gente sempre relaciona o PC ao microcomputador IBM PC, né? Ou a sua arquitetura. Mas parte da graça de computadores clássicos é jogar alguns jogos clássicos. Na própria máquina. Claro. Em emulador não tem graça. E o projeto que apareceu no Hackaday muito interessante foi a criação de um joystick analógico. Baseado nos thumbs dos joysticks novos, tal como do Xbox 360 e PlayStation 3. Ele utiliza um thumb de um Xbox 360. Aquele joystickzinho analógico dele. Inclusive com tudo, com servos de controles, mecanismos e afins. Tem no Hackaday, como sempre, fantástico. Eu trabalho no Hackaday, tudo bem documentado, tudo dizendo exatamente como fazer. E ele fez isso para usar numa Apple II. Tem lá embaixo um programinha de teste dele. Sem contar um vídeo explicando como funciona. Sim, muito bom, muito bacana. Muito bacana. Parabéns ao pessoal do Hackaday. Continuando em games? Continuando em games. Sempre surpreendendo, né? Sempre surpreendendo. Freelance Monster Slayer para Spectrum 2012 saiu do Motion Twins. Um jogo novo para Spectrum, foi lançado para Spectrum 48K. Tem aquela cara bem de jogo de Spectrum, mas é muito bacaninho, muito interessantezinho do pessoal do Motion Twins. Inacreditavelmente muito bem colorido, sem borrar tudo. Slayer. E nós temos uma nova versão perfeita dele, também para Spectrum, mas aqui é para Spectrum 128. Um gráfico, inclusive, cores bem melhores. Acho que para Spectrum 128 tem alguns links no site, vocês vão ver listado para Spectrum 128 também. Mais 2, mais 2A, mais 2B, mais 3, são os Spectrum produzidos pela Amstrad. Aliás, a gente andou conversando ontem com o nosso amigo Daniel Caetano, que gentilmente nos estava hospedando em São Paulo, que é possuidor de um ZX Spectrum mais 2, e estava conversando algumas coisas curiosas sobre o micro. E o micro realmente, ele apenas tem uma má fama pela Amstrad ter comprado a Sinclair, mas a máquina realmente é boa. E é robusta, diga de passagem. Extremamente robusta. Ele, falando da fonte dele, me deu vontade de ter uma fonte do Spectrum, de tão robusta que é a fonte. E falando ainda do Spectrum, Jeans 2, Belmont's Revenge, da Retroworks, mais um jogo para Spectrum 48. Simpático, não tão bonito quanto o anterior, mas a ideia do jogo é bem bacana. E trabalha com música? Nossa. Sim, a ideia do jogo é bem inovadora, bem bacana. Você vai fazendo lá, tem algumas coisas com música. É um jogo bem interessante. Como disse o Sander, não tão bonito quanto o outro, mas realmente é um jogo interessante. E é interessante ver essas coisas acontecendo hoje em dia. Todas essas plataformas, esses lançamentos estão sendo produzidos hoje em dia. O pessoal acha que a gente fala de computador velho e acha que não sai nada. Acha que fala passado. Como já me disseram pra mim, vocês tinham que parar com essa mania. Computador velho, calça-boca de sino e coisa do tipo. Olha, eu nunca usei calça-boca de sino na minha vida, mas eu tenho o maior prazer em dizer que eu tenho 3 MSX em casa, tô pretendendo comprar um quarto e amo muito tudo isso. Já dizer propaganda do McDonald's. Pois é. E falando em computadores clássicos, calça-boca de sinos e afins, tem 2 notícias aqui que me deixaram meio queixo caído. Uma é o 6502 voltou a ser vendido no Reino Unido. Como vocês ouviram no nosso episódio 20, o 6502
2, seminal processador. No episódio 20, gastamos os seus ouvidos em 2 episódios falando de cujo volta a ser vendido no Reino Unido. Sendo que, como todo bom projeto, ele recebeu um nome de um engenheiro. O engenheiro deu o nome a ele. O nome dele é W65C02S9DG-14. Parabéns. Gente, olha só, novamente, a gente já falou dessa máxima. Se você inventa um projeto, se você pede um engenheiro, aquele cidadão que estudou sei lá quantos anos, não teve vida, sabe como é que é, não conhece mulher, não sabe o que é isso. Dá um projeto pra ele fazer, mas não deixa ele dar nome. Não faça isso. Você vai se arrepender veementemente. Não faz isso. Não deixa ele dar nome. Dá nome você. Ouviu, IBM? Isso aí, não deixa, por favor. Mas vamos lá, voltando a falar desse cara, ele é 100% compatível ao seu avô de 1975. Ele tem 14 MHz, inclusive a sigla no finalzinho traz 14, porque ele tem 14 MHz contra os 1 MHz do original. Ele está sendo utilizado no projeto do Commodore 65. Commodore 65? Sim, aquele projetinho de trazer o Commodore pancado robusto do século 21. Isso aí. E aproveitando o nome que era para a sucessão do Commodore 64. Isso aí. O protótipo tinha esse nome. Isso aí. E junto com isso foi criado um compilador específico para ele, para utilizar os poucos recursos a mais que ele tem além do seu original. Ele tem 100% de compatibilidade, mas tem algumas funçõezinhas a mais. E tem um compilador próprio para ele, que é o CC65. É o CC65, que é aquele TED, né? É o CC. Vamos aproveitar já que a gente falou de Inglaterra, vamos continuar em Inglaterra? Sim, claro. Essa segunda notícia que eu falei que deixou de queixo caído foi a abertura do museu do ZX81. O que era conhecido no Brasil como TK-82C, TK-83, TK-85. Isso que está comemorando no ano passado, comemorou os seus 30 anos. Foi feito, inclusive, tem um encontro de usuários, de fãs do ZX81. Sim, desenhado pelo Sir Leclerc. Teve um encontro no ano passado em Belo Horizonte, alguns estiveram. Lembrado do primeiro jogo nacional vendido foi o Em Busca dos Tesouros Perdidos, que esteve lá no evento que nós participamos. Isso aí, foi o Joga Brasil. Joga Brasil, que a gente vai falar hoje um pouquinho. Tem que dar uma pincelada rápida sobre o Joga Brasil. Isso aí. E como, falando um pouquinho da história do ZX81, ele é um sucessor direto do ZX80, que foi lançado em março de 81, com uma pequena expansão de memória. O original tinha 512 bytes, o sucessor tem 1K de RAM. Veja bem, 1K, não é mega, 1K de RAM, tá? E o museu parece que tá bem bacaninha. Tá todo material bem documentado. Lembrar que o ZX81, por exemplo, ganhou um prêmio como British Design Council e ganhou o House Industrial Forum em 1981 e ganhou uma cadeira permanente no Design Innovation Collection, na sede em Essen, na Alemanha. Um exemplo de design, exemplo de máquina e o interessante do comercial dele não. Finalmente, você pode agora satisfazer o seu desejo de poder. Pois é, e ainda tem o seguinte, no site do museu, ele tem softwares, entre outras coisas, ele tem livros de referência, tem toneladas de livros de referências aqui, todos em PDF, prontos pra você baixar. Software Sinclair, livros de referência, hardware, propagandas e ainda uma seção falando do Dickinson, que esse é o designer responsável do projeto original do ZX81, do design dele. Muito bacana, parabéns pela iniciativa. Gente, visitem, vale a pena vocês gastarem um tempinho dando uma olhadinha. Tá. Aliás, vou comentar uma coisa sobre os livros do ZX81, que num dos livros, pra ser exato, no livro 8, tem uma Enterprise-like aqui, né? Uma Enterprise bootleg na capa. Sim, verdade. Vamos aproveitar que a gente tá na linha Sinclair, vamos falar de duas coisas legais. Uma é aqui a LSD, que é uma interface SD com visual de microdrive pra Sinclair. Pra Sinclair que é L. Pra Sinclair que é L, diga-se de passagem. Gente, tá? E ela é embutida, ela é interna. Gente, é muito legal. Você tá o QL no cantinho, tá lá a entradinha, um cartão SD, muito bem feitinho, simples o projeto, o cara colocou lá, embutido dentro de um QL. Encaixa como uma luva no buraco do microdrive. Quem é nosso ouvinte deve ter ouvido o episódio número 13, onde nós tratamos de falar mal de algumas arquiteturas, e o QL foi uma das primeiras, foi a primeira que nós falamos. O QL teve muita coisa sendo desenvolvida e criada por QL após a sua morte comercial. Tá aí um exemplo de uma. Muito bacaninha. Interface simples, elas são duas partes, né? Ela tem a microcontroladora, que é uma plaquinha de circuito muito simples, não dá pra ver qual é o chip que eles basearam aqui, mas ele tem uma segunda parte ligada pelo flash de 16 vias, que substitui o microdrive, você coloca a plaquinha do SD no local da plaquinha do microdrive, fica como uma luva, não altera as características e você ganha um suporte a SD com alguns detalhes interessantes. FAT32. Suporte a FAT32. Suporte a FAT32. Suporte a FAT32. Tudo bem que use qualquer coisa hoje em dia. Usar FAT deveria ser considerado crime contra a humanidade.
modalidade, né? Previsto na Convenção de Genebra. Sim, claro. Mas, mesmo convenhamos, é o que todo mundo usa, né? É o que tá dentro das nossas câmeras digitais. Tá dentro das nossas câmeras digitais, exatamente. Celulares. É que é simples, funciona e é uma porcaria, mas tudo bem. Isso aí. E da série ZX Spectrum, né? Nós temos aqui uma pequena diquinha que tá no Retro Show. É um site muito bacana. O Retro Show, ele fala sobre retrocomputação, bacaninha. Ele ensina como carregar jogos do ZX Spectrum num reprodutor de MP3. Lembrar, gente, o Spectrum era uma máquina que drive chat não era uma coisa lá muito fácil, como vocês já podem notar. Não era. Você tinha algumas interfaces de drive posteriormente. Hoje em dia a gente carrega SD, CF, sem problema nenhum. Mas o que é muito comum, tá disponível até hoje, são imagens de fita cassete. Sim, verdade. E, por exemplo, um ZX Spectrum, o C28 2+, o ZX Spectrum 2+, ele já tem um gravador embutido nele próprio. Embutido no gabinete. Embutido no gabinete. E pra ele, o pessoal aqui deu uma solução bem inteligente. Ainda você encontra no mercado adaptador de qualquer dispositivo que tenha uma entrada, uma saída P2 pra fita cassete. Eu utilizava isso pra botar o meu MP3 no rádio do meu carro, que eu não queria tirar a originalidade dele, e ele tinha um Roadstar. Então eu utilizava um adaptador pra botar MP3 e ligar no meu player. É uma fita cassete que tem uma cabeça magnética ao contrário. E aí, ele ensina como utilizar, adaptar essa fita cassete pra você rodar no seu ZX Spectrum 2+, carregando jogos a partir das imagens CAIs que você vai transformar em Wave e colocar no seu MP3 player. Guarda esse adaptador, hein? Boa, eu tenho ele lá, tá guardadinho comigo até hoje. Um dia eu ainda vou comprar um ZX Spectrum 2+. Continuando nessa linha também assim, mas puxando um pouquinho mais pra frente. Falar de Amiga? Sim, vamos falar do Amiga. Tá, vamos lá. Vamos falar do JAMOS. É uma reimplementação do AmoJaze, só que em Java. Pô, interessante, hein? Muito interessante. Quem quer programar em Basic pro Amiga e não tem uma Amiga, você pode utilizar o JAMOS. É bem bacana, é uma implementaçãozinha simples. Roda ou offline, ou você pode rodar online, do interpretador de Basic do Amiga. Sim, bonitinho, simples, simpático. E a linguagem AMOS é uma linguagem muito interessante pro Amiga, assim. Ela é mais relevante do que o próprio Basic. Sim. Tanto que aliás, existem, lembrando, vários softwares desenvolvidos em AMOS, baseados no AMOS, entre eles um que nós não gostamos de lembrar, mas foi desenvolvido em AMOS. Vocês sabem qual que eu tô dizendo, né? Não recordo. Sabe, João, qual que eu tô dizendo? Ah, não, cara, é ele mesmo. É o Capoeira, é o Barra Vento. Foi desenvolvido em AMOS. Ah, por isso que é aquela merda. Ops, pode falar isso não, né? Não pode falar isso nesse horário não, cara. Nosso podcast é 10 anos de censura. É verdade. Lembra disso. Mas vamos lá, vou continuando nessa linha, tá? Por incrível que pareça, pessoal, o Worklink, ele é um sistema operacional que foi bem bacana, ele foi muito bem feito. E até hoje, ele ainda tem alguns desenvolvedores. E acabou de ser lançada a versão 1.3 do clássico Worklink para 68K. Ou seja, se você tem um Amiga 500, Amiga 2000, um desses aí, tem coisa nova pra ele, gente. Tá aí, Classic Workbench 68K. Não, ele funciona não só no 500, como ele funciona no 500, 600, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000 e no UAE. O UAE é o emulador. É o emulador. Isso aí. Muito bacana, muito bacana. Funciona em tudo. Ou seja, funciona em qualquer Amiga, mas o interessante é que ele funciona nos Amigas clássicos. A parte do Amiga 500 Plus, por aí vai. Muito bacana. Bem, senhor, eu acho que por hoje de notícia tá bom, né? Eu acho que chega, né? A gente tá numa vibe de notícias tremenda, né? Falando um bocado. Gostaríamos de fazer alguns comentários pra gente encerrar por hoje. Primeiro, já comentamos em episódio passado que nós estivemos no evento no Joga Brasil e foi um evento muito bacana, onde nós tivemos o prazer de conversar com uma pessoa da nossa época, uma pessoa qual muitos de nossos ouvintes pedem uma entrevista, e a gente já traçou contato, gravamos algumas coisas, tivemos algumas conversas, e em breve a gente terá novidades a respeito disso. Não podemos prometer quando, não podemos dizer como, mas nós teremos. Em breve, muito em breve, teremos novidades a respeito disso. O evento, quando ela foi organizado pela Icon Games, presença do senhor Slotman, cujo apelido é José Lúcio Matos da Gama, e nosso amigo, e um dia a gente vai tentar arrastar o Slotman pra gravar sobre desenvolvimento. Sim, claro. Gostaria muito. Ô Giovanni, ex-quinto elemento, pega aquela lista de promessas que a gente fez, acrescenta essa. Vai. Faz esse favorzinho, acrescenta essa. Muito bom. Vamos falar mais a fundo do Joga Brasil, rapidinho, só pra gente fechar. Foi um eventozinho bacana, foi na sede da faculdade do CCAA. Eles gentilmente cederam espaço para que desenvolvedores brasileiros, apoiadores da causa e afins, expositores, colocassem seus standzinhos lá com as suas criações, e surgiram algumas lendas e criações bem bacanas. O nosso amigo Slotman conseguiu reunir a nata dos gamers brasileiros. Nata dos desenvolvedores. A nata dos desenvolvedores de games brasileiros. E conseguiu algumas raridades, inclusive, que eu achava que era lenda. Tipo, Barra Vento. Apesar... Não, infelizmente ele não é uma lenda. Infelizmente ele não é uma... Não, eu acho... Infelizmente não é, né? Tal como Zorace.
Não, os Zorak todo mundo conhece. Mas... É um esporte falar mal dos Zorak. Sim, claro, mas a gente tem que ver lá porque ele é nacional, né? Pois Afinal de contas, e ele conseguiu reunir uma gama de computadores bem bacanas, todos os jogos rodando nas suas plataformas originais. Entre eles nós tínhamos de Master System rodando Mônica no Castelo Dragão, ao Dinas na Mina Encantada, rodando no Odyssey original. Nós tínhamos o Barra Vento rodando no Amiga. Exatamente. Nós tínhamos uns jogos bem bacanas lá rodando. Nós tínhamos Em Busca dos Tesouros rodando num TK-85 original. Lembrar que esse, inclusive, o código está disponível, o software está disponível na internet, vocês podem procurar o site, mantido pelo Murilo Queiroz. Sim. Não foi ele que desenvolveu, mas mantido pelo Murilo. Todo desenvolvido em Assembler, com as restrições do equipamento da época, não tinha modo gráfico. O jogo basicamente é feito em modo de texto, bem bacana. O evento foi bem bacana, gente. E esperamos ver outros já assim e outros maiores ainda. Sim, vejam a resenha do Bepiroco. O Bepiroco colocou uma resenha no site no Fórum PC, na sua coluna, e falou do evento, comentou do evento. Aproveitando já que falando do Bepiroco, ele deverá estar presente, pra quem não conhece, o Sr. Bepiroco. O B é do nome dele, tá, gente? Não é piada, não. Mas essa piada é velha, todo mundo já sabe o nome dele, né? Todo mundo já sabe que o primeiro nome dele é Benito. Essa piada é bem antiga, né? Pois é, eu tô ficando velho. E ele disse que irá nos próximos encontros de MSX. Encontros de representação teremos a MSX Rio, que deverá ocorrer no mínimo 3 vezes esse ano. Será nos dias 14 de abril, 7 e 8 de junho e 12 e 13 de outubro. Lembrando, 14 de abril, no mesmo data haverá o encontro de usuários de MSX em Leme, interior de São Paulo. Ou seja, teremos uma ponte, transmissão, iremos fazer algumas coisas, tentaremos fazer algumas acrobacias online. O encontro em junho será no feriado Calxirixi, quinta e sexta-feira do feriado, e 12 e 13 de outubro no feriado Dia das Crianças, ou Nossa Senhora Aparecida, para quem é devoto. Se temos um outro encontro em agosto, não data ainda a ser definida, estará no site. Um encontro de MSX de Jaú ocorrerá em novembro, data ainda a ser fechada, e convidamos a todos a participarem também dos encontros do Grupo Canal 3. Do Grupo Canal 3 de micros e videogames antigos, a data, se não me engano, vai ter um encontro deles em maio. Então, por isso já é só, gente. Agradecemos a todos vocês que têm nos ouvido, agradecemos ao pessoal que está nos aturando no streaming. Obrigado, Tata, pelo apoio, obrigado, Thiago, pela força, pela confusão que a gente armou. Tá sendo um prazer dizer a vocês, todos não são nossos ouvintes, que é uma alegria muito grande. Dizer que dá um trabalho danado esse podcast, dá muito trabalho cortar, montar e tal, virar a noite fazendo, gravar tarde da noite, amanhecer editando na correria. Com certeza. Mas, e aí você não edita, imagina eu. Aí você ia me ajudar a editar, né? Isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito sério, verdade, né? Verdade. Você precisava lembrar disso agora? Tá bom, a gente precisa conversar melhor sobre isso. Vamos falar sobre isso. Eu forneço o estúdio. É verdade. Fornece o estúdio S2, né? É o nosso principal. Coraçãozinho. Então, a todos vocês que são os nossos ouvintes, a gente agradece muito, muito, muito mesmo. Visitem o Recontaria Plus. Não se esqueçam, teremos uma promoção. O livro 1984, a febre dos videogames continua. Eu pensei que ia ser aquela minha foto de cueca de oncinha, não vai ser não? Não, aquela ali a gente usa pra espantar mosquitos. Mas eu não posso olhar que vai queimar meus olhos. O livro 1984, a febre dos videogames continua, do autor Marcos Gerhardt. Ele nos ofereceu gentilmente 2 livros para serem sorteados nos nossos ouvintes. Autografados. E leitores, exatamente, autografados. Nossos ouvintes e leitores do podcast. Então nós em breve divulgaremos a promoção, faremos para sortear esses 2 livros. E sim, serão 2. Ele não tá mandando 3, tá? A gente vai comprar as nossas cópias. Iremos comprar as nossas cópias. Mas vocês poderão ter a oportunidade de ganhar uma dessas cópias. Sim. Fiquem atentos, visitem o Recontaria Plus em www.cuplablogs.com/recontaria. Visitem, ouçam o nosso podcast, comentem, porque o seu comentário é o nosso salário e no comentário otário. E é isso, aí. Mais uma coisa a dizer, senhores, pra gente poder encerrar por hoje essa transmissão louca. A princípio não, tô com fome, mané. Tá bom. Já passou da minha hora, sabe? Eu sou que nem criança, tem que comer a cada 3 horas, né? Ainda bem que você não faz cocô a cada 3. Não, de forma alguma. A cada 4. Ah, tá bom então. Mas você levanta da cama de noite antes de fazer, né? E eu já tô cansado, cara. Você não viu minha fralda geriátrica lá, não? Não vi sua fralda geriátrica. Sabe como é que é velhinho, né? Pois é, né? E falar nisso, isso é um adendo aqui da PBR5, né? Tem gente que com certeza veio pra cá com a fralda geriátrica. Porque eu entrei ontem, vi a pessoa sentada no local, numa posição. Eu saí ontem, ela estava na mesma posição. Eu voltei hoje, ela continuava na mesma posição. Vários estão na fralda geriátrica. Não, com certeza. Então é isso, gente. João, alguma consideração pra encerrar por hoje? Bom, só que eu queria estar aí com vocês. Pois é, né? E ainda mais essa que é a última Campus Party, né? Depois virar o fim do mundo, dia 21 de dezembro. Com certeza. O problema é que o João sai cá, né? Ele comprar 2 passagens de avião. Uma pra ele do Paparrico. Ui. Então é isso, gente. Senhores, muito obrigado. Por hoje é só. Nos encerramos. Vocês estão engraçadados pra aquele. É muito treino. Eu tô convivendo com o Sander, cara. Não, e a trollagem de ontem, cara? Aquela trollagem foi marcha. Foi a do balcão de informações. Aí chega o cidadão no balcão de informações da rodoviária pra perguntar sobre onde é que tava saindo o ônibusinho da Campus Party ou a van da Campus Party. Aí eu olhei balcão de informação. Aí eu cheguei, olhei pra cara da menina, olhei bem sério com aquele meu olhar profundo, penetrante, né? A menina deu um sorriso de orelha a orelha, tipo assim, lá vem. Aí eu perguntei pra ela, colega, como é que eu faço pra ganhar na loteria? Aí eu ouvi aquele
Travada do Windows. Como assim, senhor? Vocês não são balcão de informação? Quero saber como é que eu ganho na loteria. Ai, caramba! Não, senhor. É balcão de informações sobre... Sobre o quê? Ah, não. O que o senhor gostaria de saber? Tá bom, querido. Eu vou quebrar seu galho. Me diz aí onde é que tá o ônibus da Campari. Depois dessa eu vou embora, tá? Tchau, fui. Abraço, gente. Até a próxima. Vou tirar meu trampo, tchau. Deixa o Sander sozinho. Tchau, gente. Fui, tchau. Não dá mais não. Agora, voltando a Pinguim Adventure, tem o primeiro da MSX. Calma, João, rapidinho. Primeiro é o Pinguim Adventure. Não, é o Antarctic Adventure. E depois que saiu pra Nintendinho isso também. aí. E depois tem o Pinguim Adventure, que é a continuação mais extensa. São só 25 fases. Cara, é muito bom o Pinguim Adventure. Eu jogava no MSX, eu tinha o cassete, cara, muito bom. Rodava em cassete no gravadorzinho da Gradiente. Não, da Gradiente, do Antarctic Adventure. Era pequenininho. O grandão era da Sharp. Era da Sharp. Era o Thunder Tank. É o Thunder Tank. É cinza. Puta, muito bom. Não é o Thunder Tank, não, é o... Não, você chamava de Thunder Tank. Ah, é verdade, é o Thunder Tank. Parecia o Thunder Tank. Eu conheço cinza, assim, grande. Isso muito aí. Bom, muito bom. Muito bom. Cara, o Pinguim Adventure é maravilhoso. Eu jogava demais isso no monitorzinho tela de fósforo. Monitor verde da Gradiente. Que existia a lenda que existia um colorido, né? Existia? Olha, não, existia a caixa do MSX tinha um daquele colorido. Ô, louco. Só que o problema é que nunca existiu. Aquilo era feito. A Gradiente teve o projeto, ela tinha parte de mais que era a Telecom que fazia, mas não saiu. Assim como o MSX2 da Gradiente. Sim. Que a história do MSX2 da Gradiente foi que ela ia sair, mas quando entrou o plano Collor, segurou tudo. Ah, é? E aí eles não produziram. Eu conversei com um diretor de marketing da Sharp, por conta antes do podcast, do projeto do livro, que tá parado, e ele falou pra mim, a gente ia fazer MSX2. O problema é que a Sharp japonesa entrou e reclamou e fez isso parar. Porque a Sharp japonesa não produzia MSX, ela não fazia parte do consórcio. E ela produzia os micros dela. E a Sharp brasileira produzindo, que era o grupo com a Mar. Eles criaram a empresa separada, a Apple, exatamente por causa disso. Para não ter esse problema. Não teve jeito. O Hotbit preto, ele tinha tudo pronto pra ser um 2.0. Tudo pronto pra ser um 2.0. Por dentro, os pontos solda, tudo corte na placa, tudo certinho. Pronto, tudo certinho pra ser um 2.0. Pois é. A galera estranha falou isso. E a Sharp... A gente tava trocando o microfone e o Thiago Iori tá conversando com a gente, do Na Calçada. Apresenta, por favor, Thiago. Thiago, se apresente. Obrigado, gente. Eu sou do nacalçada.com. Estamos aqui ajudando o pessoal da Retrocomputaria no Cubo Geek, ou no Cubo Vivo também. E, bom, vocês ficam aí, continuem conversando com eles. Eu só tava falando aqui do Pinguim, que eu achei sensacional. Eu jogava, eu tinha, sei lá, 8 anos de idade. Meu pai me deu MSX, jogava na telinha de fósforo, rodava com um gravadorzinho. Tava falando com eles aqui, parecia até o Thunder Tank, né? Gravador. Verdade, o gravador, estilo Thunder Tank. Pô, cara, não escutei nada que o Thiago falou. Cara, você não precisa escutar, você só precisa fazer o que a gente manda. Isso aqui é inevitável atropelar, não reclamem. Não, tudo bem. Tem hora que o áudio, principalmente do Sander, desaparece. Eu entendo que você atropele tudo por causa do seu tamanho. É difícil controlar isso tudo, eu entendo. Mas o que você não entende é que eu não tô te ouvindo direito. Ah, tá, entendi. Tá muito baixo aí pra você? Tá muito baixo, João? O Sander tá muito baixo? É porque na verdade a captação do microfone dele tá sendo feita pelo próprio micro, tá sendo feito pelo IP ali. É inevitável atropelar as pessoas. Não, tudo bem, a gente te dá um basta. A gente dá um basta, a gente corta o teu áudio se você atropelar. Tá bom, continua aí, pessoal. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.